No universo de Jujutsu Kaisen há vários mistérios e coisas que nunca haviam sido reveladas, principalmente quando se trata dos três grandes clãs do mundo, Zenin, Kamo e Gojo. Esses que são praticamente a espinha dorsal do mundo dos feiticeiros. E nesse vídeo nós vamos explorar tudo que o autor revelou um pouco antes do fim do mangá sobre eles na nova edição especial da Giga Jump de verão do Japão. A hierarquia das famílias, técnicas amaldiçoadas e fatos que moldaram o destino de algum de nossos personagens preferidos. E como se isso não fosse o bastante, nós vamos discutir também sobre a revelação bombástica que aponta que Mahoraga teria sido criado especificamente para que Sukuna pudesse derrotar o Gojo. E tudo isso é confirmado, tá? Chega aí e vamos descobrir juntos todas as curiosidades e mistério que Gege revelou pra gente antes do final do mangá. E aí, meus queridos tranquilos, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop e vamos explorar tudo que o Gege revelou pra gente sobre os mistérios desses três grandes clãs que ele não explorou no mangá. E já sabe, né, gostou do vídeo, entendeu coisa que você não tinha entendido antes de Jujutsu, aprendeu coisa sobre Jujutsu, achou divertido, cara? Deixa um like, se inscreve se não for inscrito, se já for inscrito, deixa um like pra ajudar a gente. E sem mais delongas, vamos abordar tudo de importante sobre os três grandes clãs de Jujutsu Kaisen. Quando se trata dos clãs de Jujutsu Kaisen, apenas três realmente importam. Esses que tiveram sua origem na era Heian, uma coisa que era dúvida até um tempo atrás, mas Gege nessa recém-entrevista confirmou pra gente finalmente que os três grandes clãs, Kamo, Gojo e Zenin, realmente foram fundados na era Heian, a época que o Sukuna ainda estava vivo ali e operando as suas malevolências em todo mundo ali. Isso quer dizer que provavelmente nessa época os três grandes clãs não eram grande coisa, já que eles estavam acabando de serem fundados. Então o Sukuna não tinha muito interesse nele, afinal provavelmente não tinha nenhum feiticeiro realmente forte ali. Mas desde a era Heian eles já estavam presentes no mundo de Jujutsu. Já que nós temos que começar por um dos três clãs, vamos começar com o clã Kamo, que é o que tem menos informações que foram abordadas pelo Gege e o mais simples de dizer sobre como a família ali funciona. Todos os clãs têm uma frase ou um lema que é deles e aborda como eles funcionam no mundo de Jujutsu. No caso do clã Kamo, essa frase que descreve ele é uma família conservadora que acima de tudo preza a tradição e a linhagem sanguínea, já que eles são uma família que a sua habilidade, a sua técnica inata, congênita da família é a própria dominação de sangue, eles vão prezar muito a linhagem sanguínea. Gege também nos deu a descrição oficial das principais técnicas inatas desse clã, então vamos para a técnica inata do clã Kamo, que é a dominação, a manipulação de sangue. A manipulação de sangue é uma técnica amaldiçoada que permite o usuário manipular o próprio sangue ao comprimi-lo, moldá-lo e ejetá-lo como golpe. Ela pode ser usada tanto ofensivamente como para defesa também, e dependente da perspectiva, é uma técnica amaldiçoada de múltiplos usos, permitindo o seu usuário abordar uma infinidade de possibilidades com ela. Ela também permite a regeneração mais rápida para quem a tiver, como também o religamento de membros decepados. Seu lado ruim é que o usuário só pode manipular seu sangue, assim ficando limitado pelo quanto de sangue que ele possui ou as bolsas de sangue que ele pode carregar e armazenar junto dele para usar a técnica com elas. Mas como para toda a regra de Jujutsu, há sempre uma exceção. Essa exceção se chama Chozo e os seus irmãos, os fetos amaldiçoados, que no caso ignoram essa parte de limitação, já porque eles são metade maldições, então eles podem reabastecer o sangue do corpo deles à vontade, enquanto eles tiverem energia amaldiçoada para usar ainda. A grande força dessa técnica fica na versatilidade dela e no quanto o usuário pode abusar dela com a sua imaginação. Se você tiver uma imaginação muito boa, você vai conseguir pensar em golpes poderosíssimos e versáteis com essa técnica, como o Chozo mostra no anime quando ele luta contra o Itadori e posteriormente no mangá também. Quando se trata da própria família, a família Kamo, eles consideram a linhagem sanguínea deles como propriedade do clã. Então se você é um filho meio que bastardo ali, não oficial de um membro alto do clã e nasceu com uma habilidade do clã Kamo, como é o caso do Noritoshi, você é parte do clã, você é propriedade do clã, você não é só uma pessoa ali que tem um poder, você é uma propriedade do clã por ter esse poder. Noritoshi Kamo, Kenjaku, quando possuiu o corpo do Noritoshi Kamo, é o grande estigma dessa família. É um estigma que eles carregam até o dia de hoje, sendo essa a maior vergonha do clã, que posteriormente nem parece que é tão vergonha assim, porque eles meio que abraçam o Kenjaku no jogo do abate. Quer saber mais sobre o jogo do abate, cara? Fala aí que eu faço um vídeo pra vocês,
falando sobre tudo o jogo do abate. No demais, a única coisa que sobra pra falar de importante do clã Kami é que mesmo após a morte do Kenjaku prematura no mangá Tristeza, ele ainda é considerado o líder do clã. Não é nem o Noritoshi, é o Kenjaku ainda que tomou a liderança do clã dele e é o líder do clã ainda. Vamos ver se isso muda com o fim do mangá, mas eu duvido muito, porque eu acho que nem vai ser abordado nada disso. Afinal, Jujutsu Kaisen, isso não é importante pra trama, não importa pra você, leitor, mesmo que você queira saber. Passando para o segundo clã mais poderoso da obra de Jujutsu Kaisen, o clã Zenin, e um dos mais interessantes, e é aqui que tá a nossa revelação sobre o Mahoraga. A frase que define o clã Zenin, ou seu lema, é um clã de batalha, onde aqueles no controle valorizam e respeitam apenas a habilidade e o poder. Então se você é forte, você vai ser considerado uma peça-chave do clã e ter todas as honrarias que você merece. Se você é fraco, só sinto. No caso da Maki e da Mai, elas viram bucho de canhão e todo mundo faz o que quiser com elas, o que é muito triste porque são personagens muito legais. Enfim, família de escroto, né? É o clã mais escroto de todos, o clã Zenin. Os Zenins são um clã que só pensa em força e em como se tornarem mais poderosos e influentes, oprimindo até seus familiares para ficarem mais poderosos. As técnicas inatas do clã que são herdadas, principalmente, é as 10 sombras, a técnica do Megumi, a técnica que o Naobito queria tanto conseguir pro clã dele, até ofereceu dinheiro pro Toji se o Megumi nascesse com o poder das 10 sombras, que é a técnica suprema do clã Zenin. E essa técnica, basicamente, vocês sabem, vocês assistiram o anime, mas breve resumo do Gege pra gente, oficial, permite que o usuário invoque até 10 Shikigamis para auxiliá-lo, usando as sombras como meio para isso, com a exceção da expansão dessa técnica a 10 Shikigamis. Porém, existe apenas um Shikigami acima de todos, que ninguém na história do mundo Jujutsu conseguiu exorcizá-lo e controlá-lo consequentemente. Além disso, essa técnica também permite o usuário poder se locomover através das sombras, como também esconder e guardar objetos e pessoas lá também. Essa descrição por si só já tira uma grande dúvida pra gente. Ninguém nunca dominou o Mahoraga. Já tinha dito no mangá, no anime, mas tem gente que tinha essa dúvida ainda, então tá aí. Gege revelou pra gente, o Mahoraga nunca foi dominado, só foi dominado pelo Sukuna, nem o Megumi conseguiu dominar o Mahoraga, como a gente viu nos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen. E o Sukuna fala, minha técnica das 10 sombras foi destruída, essa é a técnica do garoto, do Megumi. Então, o Megumi tem seu Mahoraga e o Sukuna também, por estar possuindo o corpo dele, tem sua própria, entre aspas, técnica das 10 sombras, que tem o Mahoraga também. Ele foi o único que conseguiu dominar a técnica, mesmo a técnica não sendo dele. O Sukuna é muito roubado, cara, pelo amor de Deus. O cara tem todos os poderes que alguém quiser, esse cara tem. A segunda técnica inata do clã herdada é a dos 24 frames, a segunda técnica mais poderosa do clã. Essa técnica rastreia os movimentos do usuário, dividindo um segundo em 24 quadros e transformando movimentos pré-determinados em uma ação, assim possibilitando o seu usuário a atingir altas velocidades e o alvo também. Mas no caso, o alvo é forçado a dividir seus movimentos em um de 24 quadros dentro de um segundo e realizá-los perfeitamente como determinado, no caso pré-determinados. Ou ele será selado dentro de um desses frames, ficando assim suscetível a receber golpes do usuário dessa técnica. Essa técnica também possui uma expansão que foi mostrada completa pelo Naoya, filho do Naobito, quando, entre spoilers aqui pra você, tá? Que não leu o mangá, é bem levinho. O Naoya, em certo ponto, ele se transforma em uma maldição, ele solta ali a expansão, e a expansão dele é roubadíssima, porque ela não afeta mais o movimento. Você não tem que pré-determinar o seu movimento pra poder se locomover mais rápido ou poder se locomover. Você tem que pré-determinar o movimento de cada molécula do seu corpo. E se você não fizer isso, você fica travado, e ele te mata instantaneamente porque ele é muito forte. É uma técnica ridícula. Um cara que conseguiu dominar ela perfeitamente é o Naoya na forma maldição. O que a gente viu do Naobito, o que a gente vai ver do Naoya posteriormente na terceira temporada, não é nada comparado ao poder do Naoya forma maldição usando isso. É ridículo. Quando se trata das outras curiosidades e revelações do clã Zenin, em primeiro lugar, uma coisa interessante é que, sem contar a Maki e o Toji, que tem restrições celestiais, o Kenjaku é o cara mais poderoso dentre todos os membros importantes e principais dos três clãs, em força física, tá? O Gojo é muito forte, mas o Gojo ele usa o azul pra ter sua força pra bater. O Kenjaku ele só é forte por fisicamente mesmo. Mas a Maki e o Toji é mais forte que qualquer um na força física. Isso é, né, um fato em Jujutsu Kaisen. Geki também revelou que, por mais que Maki tenha destruído quase todos do clã, o clã ainda existe. Então os Zenin ainda existem desde que a Maki e o Megumi estejam vivos. O que o Megumi nem tá mais direito, né? Porque o Sukuna tá no corpo dele atualmente no mangá e provavelmente vai morrer. Agora eu vou falar pra vocês um trecho de uma entrevista que o Gege teve
onde ele revela por que o Sukuna tem interesse no Fushiguro, porque ele desenvolveu esse interesse por Fushiguro. O entrevistador chega e pergunta: houve algum motivo para revelar a existência de Mahoraga, o grande trunfo das técnicas das 10 sombras de Fushiguro em Shibuya? E o Gege responde: eu pensei que tinha que mostrar uma prova real do interesse de Sukuna por Fushiguro, então teria que ser em Shibuya. A essa altura eu já estava discutindo os pontos finais da obra com meu editor, este e aquele, todos que eram importantes, de como Sukuna derrotaria Gojo, já que já tinha decidido que Sukuna tomaria o corpo de Fushiguro no final da história. E é aqui que vem o recheio do vídeo, a grande revelação de que sim, Mahoraga foi pensado estritamente para vencer do Gojo. Em uma outra entrevista, Gege também revelou que o próprio Mahoraga já existia previamente, antes dele começar a criar a história de Jujutsu, quando ele estava fazendo o primeiro rascunho de Jujutsu ali do jogo do Abashi, que veio antes do volume 0, ele já tinha pensado no Mahoraga. Na entrevista, Gege diz que já conhecia a história dos 10 tesouros sagrados e da espada divergente que deram origem ao Mahoraga. Isso confirma claramente que após ele criar o Gojo, ele não tinha como matar, ele já sabia dos 10 tesouros, ele deu origem ao Mahoraga para ser a ferramenta suprema para vencer o Gojo e ninguém discutir, já que o Sukuna provavelmente não venceria, ou teria muita dificuldade para vencer o Gojo e muitas pessoas iriam reclamar que não fazia sentido. Então ele colocou o Mahoraga como sendo a ferramenta definitiva para fazer o Sukuna vencer o Gojo, ou o Gojo ser derrotado por qualquer outra pessoa, já que o Sukuna não existiu no começo da obra. O Sukuna foi pensado depois que o volume 0 foi criado. Isso tá no databook de Jujutsu Kaisen, que eu tenho na prateleira, mas eu não vou pegar agora. Gege disse em uma entrevista isso, tá? Pro databook sobre o Sukuna. Então isso confirma definitivamente que o Mahoraga foi criado só pra matar o Gojo, porque o Sukuna não conseguiria sozinho, ou teria muita dificuldade. Então ele foi criado pra matar o Gojo sim, e o Sukuna mataria sim. E pra vocês que têm curiosidade sobre o Mahoraga em si, a lenda dele, eu vou deixar um trechinho aí, explicando bem razoavelmente da onde vem a lenda do Mahoraga e os 10 tesouros sagrados. Nas antigas lendas, Mahoraga é uma raça de divindades presente no hinduísmo, no budismo e no jainismo. Eles são uma das 8 legiões, cuja função é proteger o Dharma. Dharma é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém elevado. No budismo é a lei cósmica que governa a natureza e a vida. Quer saber mais de Dharma? Vai ver o vídeo do Itadori, onde eu expliquei um pouco de Dharma, um pouco de budismo e como isso tudo faz uma ligação com o Jujutsu e com o arco do Itadori, que sem dúvidas foi o melhor até agora. Junto com o do Gojo Sukuna, junto com os Nagas, outra raça listada entre as 8 legiões, eles são frequentemente retratados como seres antropomórficos, possuindo corpos serpentianos da cintura para baixo. No entanto, sua aparência pode diferir dependendo da tradição artística, às vezes sendo representados como tendo corpos humanoides com cabeças de serpente. Mahoragas costumam ser associados a grandes serpentes, como as Piton, enquanto as Nagas são mais direcionadas às Najas. Como os Kinaras, também listados nas 8 legiões, Mahoraga também são associados à música. No budismo Mahayana, Mahoraga é um nome de um dos 12 generais celestiais protetores de Bahasayaguru, eu não consigo falar esse nome direito, o Buda da medicina. Ele explicou também como funciona a restrição celestial da Maki e do Toji. Essa restrição, sim, provavelmente ela é hereditária nas palavras dele, e eles carregam isso por causa do sangue, mas ele também disse que podem haver 2 pessoas com a restrição celestial ao mesmo tempo vivas. Não é necessário só ter uma, como é no caso dos 6 olhos, que só uma pessoa viva pode ter os 6 olhos, já que os 6 olhos é um pacto, um voto feito com o próprio Tengen para, em certo ponto da história, eu acho que de 200 e 200 anos, nasceu um usuário no clã Gojo com os 6 olhos e com o infinito juntos. E a última curiosidade que o Gege diz sobre o clã Zenin é que o Toji gosta de mulheres que ajudam ele a pagar as dívidas. Por fim, vamos ao clã mais poderoso, e a frase que descreve ele é: a família mais poderosa da era moderna, graças a um homem, o nosso querido e maior de todos, Satoru Gojo. A técnica do clã é o ilimitado, uma técnica amaldiçoada que manipula o conceito do infinito. Ao usar o infinito, o usuário de Jujutsu se torna uma existência invulnerável. Seu poder ofensivo é imenso por meio de seus poderes de atração, o azul, e repulsão do vermelho, sem falar na junção das 2 técnicas, o roxo, que cria uma massa virtual infinita que pode empurrar e desintegrar quase qualquer coisa, além da capacidade de teleporte graças às capacidades do azul. Além do infinito, no clã Gojo também existe o voto dos 6 olhos. Os 6 olhos é uma condição hereditária capaz de detectar energia amaldiçoada e ver através das complexidades das técnicas amaldiçoadas, além de possibilitar seu dono ver em 360 graus e possuir uma visão que vê
quase todos os espectros. Essa habilidade também possibilita o controle milimétrico da energia amaldiçoada, fazendo assim quem a possua poder calcular perfeitamente sua liberação de energia amaldiçoada em cada golpe, não desperdiçando nenhuma gota sequer de seu poder. Como é uma mutação única, no caso hereditária, como eu já disse, não é possível haver dois portadores, porque ela é feita através de um voto com Tengen. O mangá também revela que ela é parte do corpo do Gojo, ela não é uma técnica, ela é realmente os olhos do Gojo, não uma técnica. Ele nasceu com ela e ela é parte do corpo dele, ela nunca pode ser ativada ou desativada. Os 6 olhos é parte do corpo de Satoru Gojo, não uma técnica que qualquer um pode ter. Nem transplantar como é em Naruto, não dá pra transplantar os 6 olhos. Sendo assim, os 6 olhos é uma característica fisiológica do corpo de quem os possui. Geki também confirmou que Michizane Sugiwara virou de fato uma maldição no passado. Esse que, se vocês não sabem, é um antepassado comum do Yuta com o Gojo, o grande, mais poderoso ali do clã deles do passado, e que também existe na cultura japonesa como uma lenda. Ele vira uma maldição lá, e no mundo Jujutsu ele também virou, o que Geki confirmou pra gente, nunca tinha sido confirmado isso. Quando se trata da influência do poder político da família no mundo Jujutsu, ela é tão poderosa e influente quanto o próprio Gojo, seu membro mais forte, então é quase limitada. Também foi revelado em uma das entrevistas que Gojo nunca foi próximo de seus pais e do seu clã. Ele não se importava com as pessoas do seu clã, já que ele nunca teve muito contato com elas e nem cresceu junto delas. Ele sempre foi isolado e criado e moldado para ser o mais poderoso de todos, o que fez dele muito sozinho e fez ele também se importar acima de todos com o Geto, porque foi a única pessoa que ele se conectou de verdade, o seu melhor amigo. É isso, meus queridos, muito obrigado para quem chegou até aqui. Se você não foi inscrito do canal, cara, gostou do vídeo, achou interessante, aprendeu coisas sobre o Jujutsu que você não sabia, cara, deixa um like, se inscreve, já foi inscrito, deixa um like para ajudar a gente e, como sempre, meus queridos, tamo junto.